Se você está perdendo dinheiro no mercado financeiro, provavelmente não é por falta de estratégia, e eu vou te provar isso agora diretamente no meu gráfico. O problema é que quase todo trader comete esse mesmo erro e nem percebe, mas fica comigo até o final desse vídeo, porque isso aqui pode virar a chave para você. Olha só, eu montei uma operação aqui no ativo do Bitcoin, BTC-USD, e foi uma operação que pagou um pouco mais de 5 vezes o risco-retorno. Olha só, 5 vezes o risco-retorno. Isso significa que foi 5 vezes o valor arriscado. Então, se eu arrisquei $100, o mercado pagou exatamente $500. Foi uma operação sensacional. Só que o que ninguém te conta é que para operar nesse tipo de mercado, nessa modalidade, leva tempo. Então, o mercado se movimenta de forma lenta e se você não tiver paciência, você não consegue aproveitar bons movimentos e lucrar de fato 5 vezes o risco-retorno, que foi o caso dessa operação onde o mercado liquidou a minha posição. Beleza? Então, olha só. Se eu clicar aqui em Shift, segurar e clicar com o botão desde o início onde o mercado acionou minha posição e arrastar para baixo, aqui no TradingView, eu tenho o momento da execução da minha ordem, onde o mercado cravou o meu alvo milimetricamente e depois começou a recuar. Então eu estou falando para você que essa minha operação durou um pouco mais de 6 horas e 15 minutos. Isso aqui não é opções binárias e isso aqui realmente é mercado financeiro, onde você coloca muita grana no bolso, independente de quanta margem você tem para operar. E se você seguir alguns passos aqui, você já consegue lucrar no próximo pregão. Então, olha só, imagina você segurar um trade de 6 horas e 15 minutos. Poxa, é muito tempo, né? Para você que é cracudo de opções binárias, que vem desse tipo de mercado e está tentando entrar nesse mercado agora, que é o mercado de Forex, o mercado de criptomoeda, o mercado de B3, tentar operar mercado de verdade porque você já está frustrado do mercado de opções binárias, isso aqui, 6 horas de mercado é muito tempo segurando a posição. Talvez você não teria essa paciência, mas a paciência paga muito mais do que a pressa, beleza? É isso que eu posso já te entregar logo de cara. Se você tiver paciência, você vai ter muito resultado dentro do mercado internacional e no mercado nacional de B3 e no mercado de criptomoeda. Esse é o primeiro ponto, você precisa ter paciência. E o maior erro que as pessoas que vêm migrando para esse tipo de mercado cometem é operar price action básico, price action cru, aonde na verdade esse sistema de price action foi criado para mostrar de fato que você vai ser a liquidez em um futuro bem próximo. Então basta montar sua operação, o mercado aciona teu stop e depois segue o seu movimento e você fica pensando, poxa, o mercado está me perseguindo, o mercado está atrás da minha ordem, o mercado está me vendo, essa corretora está de sacanagem. Não, é porque você se posicionou de forma correta e eu vou te provar. Por quê? Porque 95% dos trades eles perdem dinheiro, principalmente quem não tem condição de pagar um conhecimento avançado, entende que no YouTube muitos trades entregam conteúdo básico como suporte e resistência, linha de tendência, figuras gráficas e muito mais. Só que, na verdade, o que eles não te contam é que esse tipo de estrutura te dá a oportunidade de você virar a liquidez ao invés de você ir a favor da liquidez. O institucional, o homem composto, ele movimenta os preços para capturar a liquidez. Então, se o mercado está subindo, ele vai em direção aos topos, para rompimento de topos. Se o mercado está caindo, ele vai em direção aos fundos, para romper os fundos. Por quê? A liquidez está presente entre topos e fundos. Então, isso aqui é liquidez. Fundo duplo é liquidez. E o varejo entende que, poxa, eu tenho um fundo duplo, eu tenho uma região de suporte. O varejo entende que isso aqui, ó, é fundo, isso aqui também é fundo, é região de suporte. Se no futuro o mercado for buscar aquela região, eu vou montar minha operação de compra. Por quê? Porque o varejo é ensinado a operar dessa forma. Quando eu falo varejo, somos eu e você, CPFs, pessoas físicas que operam na bolsa de valores, seja na bolsa americana, nas paridades de Forex, no mercado nacional como B3, índice dólar futuro, ok? Nas criptomoedas também. Então, nós, CPF, somos o varejo. Só que 5% do varejo entende o que é a liquidez e onde ela está presente. Então, a gente opera para capturar a grande massa. E para operar a favor da captura,
desse movimento, a gente está entrando junto com as grandes instituições, que são os grandes bancos, insiders, os grandes big players, que movimentam centenas e centenas de milhões de dólares nesse mercado. E é possível sim aproveitar o rastro dessas grandes instituições que movem o mercado para que você possa fazer a tua grana de acordo com a tua realidade financeira. Então o varejo entende que isso aqui é um suporte, ele marca uma linha aqui. Então ele entende que se o mercado bateu nessa região e subiu, é uma região boa. O mercado veio de novo, testou a região, o mercado subiu, subiu muito. Então o varejo entende que aqui nós temos uma figura gráfica, um padrão que ele aprendeu dentro de um canal do YouTube ou nas figuras bonitinhas de livro, e ele entende que, poxa, se eu tenho um fundo aqui e um fundo aqui, e a partir desse ponto o mercado subiu, é uma região boa, o mercado bateu aqui de novo e subiu, então é uma região boa. Quando o mercado for no futuro, bem próximo, tocar nessa região de novo, é uma boa oportunidade para mim poder comprar. E aí que está a grande armadilha. Por quê? Porque as grandes instituições mostram que essa região é uma região que próximo, em um futuro bem próximo, será manipulada. Por quê? Porque isso aqui gera indução, isso aqui mostra que, poxa, o mercado tocou uma vez, subiu, tocou a segunda vez, subiu. No terceiro toque, o mercado vai vir e vai subir. Então, o varejo entende que esse tipo de movimento que vem de cima para baixo longo é uma baita região de suporte. Então eles compram aqui, colocam o stop aqui embaixo, acreditando que é uma boa região, ok? Por quê? Porque tem centenas e milhões de CPF operando no mercado financeiro através de uma corretora e uma plataforma. Então eles entendem que aqui é uma boa região de compra, eles montam sua posição nessa região, olha só como eles pensam, eles montam suas posições nessa região, colocam o stop abaixo dessa região e ficam acreditando que o mercado vai subir. E de fato sobe sim, só sobe quando as pessoas físicas foram eliminadas, porque as melhores oportunidades só ocorrem depois que as pessoas físicas foram eliminadas. E nesse caso, os mercados tendem a se mover. Então, enquanto o varejo acredita que essa é uma boa região de suporte num futuro bem próximo, visto que eles entendem que isso aqui é uma região de suporte, porque é uma figura gráfica padrão fundo duplo, eles acreditam que aqui seria uma boa oportunidade para comprar. E aí o mercado faz um movimento contrário, o mercado bate nessa região, fura ela, captura todos os stops, vem a absorção, e logo após a absorção o mercado começa a reagir. E você fica com aquela dor de corno, acreditando que era um ponto estratégico e que você foi estopado porque a corretora está te manipulando e etc. Isso não existe. Você acabou de virar a liquidez porque você não entende que a liquidez ela é formada, ela é construção de causa. Elliot vai te dizer que temos as três principais leis: lei da causa e efeito, lei do esforço e resultado e lei da oferta e demanda, ok? Então, quando nós temos fundos duplos, significa que o mercado está construindo causa. Então, nós temos aqui um movimento de uma distribuição, ok? Completamente diferente da tua linha de raciocínio, onde o mercado faz um topo, aqui ele faz um UT e aqui ele faz um UTED. Quando ele faz essa segunda captura, que ele dá uma riscada na região, significa que o mercado acabou de manipular essa região de topo. Então, ele deu uma riscada, capturando essa liquidez de quem está tentando adivinhar onde vai ser o topo. Então, quem vendeu de forma antecipada aqui, ó, quem vendeu de forma antecipada, como que eles vendem? Eles fazem o seguinte, ó, o mercado chegou numa região interessante, vamos começar a vender, eles vendem quando perde a mínima do último candle, ou então quando o mercado quebra essa estrutura, né, porque faz esse tipo de movimento. Aí o que os tradings CPS fazem? Eles colocam os stop aqui em cima dessa região, coloca grudadinho, coloca nessas regiões aqui acima de candle, e aí o mercado começa a desenvolver fraco, vai levemente a favor das posições deles, e eles entendem que o mercado está forte, que o mercado. E aí, pior ainda, cada quebra de estrutura dessa aqui, ó, que o mercado faz, os trades vão vendendo no rompimento. Vou desenhar de forma mais clara para você. Toda vez que o mercado faz uma quebra de estrutura como essa, o trade vende aqui no rompimento, coloca o stop nessa região. Então, vários trades vão colocando stop aleatório em cima dessas regiões, acreditando que agora o mercado vai reverter, ok? Que o mercado agora vai iniciar uma nova tendência de baixo, quando na verdade o mercado joga o movimento para cima, movimento lento de absorção sem força nenhuma, candles pequenos, e aí o mercado monta esse padrão de estrutura aqui, ó. Faz topo, faz fundo e quebra. Na hora que quebra,
Todo mundo que foi estopado aqui, ó, todo mundo que foi estopado nessa região vira a mão. Acredita que nesse rompimento é uma boa oportunidade de compra, porque o mercado está em alta, está em tendência, e aí eles começam a acreditar que comprando rompimento, coloca o stop abaixo. Então todo mundo que está comprando está colocando o stop abaixo. E agora todo mundo que está vendido nessa região está com medo. Por quê? Porque o mercado vai lá, e o mercado vai lá levemente, risca a região do topo, elimina todo mundo e puxa o preço para baixo. Então ele estopou todo mundo que estava vendido, teve a contraparte suficiente, e aí o mercado desce forte, estopa todo mundo que estava comprado com o stop de venda aqui embaixo. E aí o mercado criou um cenário de armadilha onde conseguiu a contraparte suficiente para jogar o preço para baixo, quebrou abaixo da última estrutura, fazendo um choque, o mercado girou. E aí, quando o mercado gira internamente, porque estamos num fractal de 5 minutos, diminuindo o fractal para 2 minutos, a gente consegue ver essa quebra de estrutura. O mercado raspou aonde estava todo mundo comprando rompimento e todo mundo pendurado aqui na ordem de venda, vendido aqui, com stop acima, o mercado riscou, capturou todos os stops, teve a contraparte suficiente, jogou o preço para baixo, quebrou a estrutura aqui do fundo, e aí o mercado começa a desenvolver. Sobe em ABC, varre mais uma vez a liquidez e induz mais uma vez o público a comprar. Como? Fazendo esse tipo de estrutura. Faz topo, faz fundo e agora vai. Então, rompe isso aqui, você foi ensinado a fazer isso aqui. Eu conheço um trading que ensina isso aqui demais. O nome dele é Surya Ports. Ele fala que quando o mercado faz isso aqui, você compra, você coloca o stop aqui e aí o mercado vai decolar. Aí todo mundo segue essa dica, essa manada, e aí o trade faz o quê? Compra um rompimento, coloca o stop abaixo. O mercado vai, anda um pouquinho, não anda nem 2 pontos a favor da sua posição, vira para baixo e aí você vira a liquidez. E tem pior ainda, tem gente que compra esse tipo de rompimento, coloca o stop abaixo, não acha suficiente, coloca aqui embaixo, ok? Acreditando que é uma boa negociação, que é um bom negócio, quando na verdade o institucional já conseguiu a contraparte suficiente aqui e quem comprou o rompimento aqui colocou o stop aqui e o mercado caiu fazendo um movimento de pânico, a liquidez já foi varrida nesse topo, tivemos a contraparte suficiente, ele joga o preço para baixo com muita força, o mercado cai reto, quebra a estrutura, capturando os stops, volta em ABC, dá uma indução de que o preço vai voltar a subir, todo mundo compra aqui nessa região de rompimento, coloca o stop abaixo, o mercado vira para baixo e aí vira uma, um mar de liquidez gigante aonde o institucional queria e de fato construiu e teve a contraparte para fazer o movimento acontecer. E aí onde o mercado vem, nesse movimento de pânico forte, vem direto para a região de fundo de suporte, aonde todo mundo que foi estopado nessa região, nessa região, nessa região e nessa região, acreditando em compra e venda, gerando um grande volume comprador e vendedor, uma briga obsessiva por oferta e demanda em topo de mercado, não entende que aqui está muito caro para poder comprar e é hora de vender, só que depois que a liquidez for varrida, eles, depois que eles foram estopados, eles acreditam que, pô, quando o mercado chegar e fazer o terceiro toque nessa região, é a minha melhor e única oportunidade para comprar no suporte. O mercado bateu aqui e subiu. O mercado bateu aqui e subiu. E aí vem a grande cereja do bolo. Milhares de milhões de trades, eles colocam indicadores no mercado para poder ter a melhor performance possível. Boa parte deles só colocam porque vê outras pessoas colocando, mas no final das contas eles nem entendem o que de fato, para que serve, por que ele está usando aquilo, mas ele coloca para ficar bonito. E aí o institucional entende que é para cá para baixo, após a liquidez ser varrida, aqui embaixo na região do suporte tem um mar de liquidez, tem infinitas e milhões de ordens de compra sendo apregoadas nessa região. Porque, lembre-se, não é só você que está no mercado financeiro, não é você sozinho que está operando. Tem centenas e milhões de trades, né? Apregoando ordem nessas regiões aqui, suporte, colocando compra nessa região, colocando compra nessa região, adicionando. Então aqui tem centenas e milhões de trading posicionando suas ordens aqui e coloca o stop logo abaixo, coloca o stop logo abaixo. Tem gente que é mais agressivo, coloca o stop mais longe. Então, essas regiões aqui, aonde o institucional está visando que vai liquidar a sua posição, o que é liquidar? É zerar suas posições, sair da operação, porque quem está vendido após a liquidez ser varrida tem que sair na região de suporte. Por quê? Porque aqui tem a liquidez para eles liquidarem suas posições.
Imagina que um institucional, ele vendeu $100.000 aqui, ele tem que realizar o seu lucro, então quando o mercado quebra a estrutura fazendo boss, caindo em ABC numa região de suporte, ele vai liquidar. Por quê? Porque aqui tem muita contraparte, ele vendeu aqui, ele quer comprar aqui. Então ele vai comprar de fato, vai comprar suporte, mas é porque ele está carregado nessa região, ele precisa despejar as suas posições, ele precisa zerar as suas posições. É por isso que o mercado vem na região de suporte, ele fura ela e faz o que chamamos de falso rompimento. Aonde você aprendeu a famosa frase falso rompimento? Exatamente no modelo que te ensinaram de forma básica, de livro, que é o price action básico, a análise gráfica. Então você entende que isso aqui é um falso rompimento, só que você não entende o que de fato é um falso rompimento. Não é um falso rompimento. Isso aqui foi um rompimento aonde um institucional despejou. E como que você atua? Você entra após a liquidez ser capturada, nesse cenário, nessa operação que eu estou te mostrando em específico, a liquidez foi varrida, você entra de forma contrária. Calma que eu vou te mostrar um gatilho que melhorou ainda mais o sistema dessa operação. Então, o mercado varreu a liquidez, eu montei minha operação no toque, stop curtinho, e aí eu entrei a favor em que os grandes players estavam movimentando o mercado. Olha que lindo isso. E aí eles capturaram liquidez, o varejo perdeu dinheiro aqui, tanto quem estava comprando topo, quem estava vendendo topo, ok? Perdeu dinheiro, o mercado puxa para baixo, e aí, se o mercado acabou de capturar os topos, ele vai fazer o quê? Capturar os fundos. Vou repetir, se o mercado acabou de capturar os topos, ele vai capturar os fundos. Quando o mercado está subindo, ele vai em direção aos topos. Quando o mercado está caindo, ele vai em direção aos fundos, aos fundos, aos fundos. Por quê? Porque a liquidez interna, o que é a liquidez interna? Essas regiões mais próximas do preço. Isso tudo é liquidez interna, é liquidez interna. Por quê? Porque tem centenas de milhões de trades com setup diferente, com visões diferentes, com conteúdos diferentes, comprando o tempo inteiro e vendendo o tempo inteiro. Então a liquidez, a grande massa compra quando vê um fundo duplo, acredita no terceiro top como suporte. O homem composto, um institucional, vê uma boa oportunidade para vender quando os topos estão sendo rompidos, quando temos grandes ordens de varejistas sendo apregoadas na região errada, no momento errado. E quando o institucional vende, ele vende para ir em direção aos fundos, para liquidar a sua posição. Por quê? Porque essa é a região de suporte onde, no futuro bem próximo, vai ter centenas e milhões de ordem apregoada aqui. E é aqui que tem a liquidez suficiente para ele despejar a sua posição que ele já vem carregando lá de cima para baixo, uma posição vendedora. Então eles vendem caro aqui em topo de mercado e realizam suas posições. O mercado, pum, fura tudo, captura toda a liquidez, eles absorvem e depois eles compram, depois que te estopam, ok? Então é dessa forma que você tem que encarar o mercado. Jamais seja a liquidez, jamais opere em suporte e resistência. Se você quer ganhar dinheiro, espere os topos serem manipulados para que você possa operar vendido de forma cara, você possa vender de forma cara, vendendo caro para você despejar barato, certo? Então, você espera a liquidez ser manipulada e você sai na região de suporte. Não é para você comprar em suporte aqui. Aqui é para você estar despejando a sua posição, ok? Não é para você ficar tentando adivinhar topo. É para você liquidar a sua posição, esperar o homem composto entrar, quebrou a estrutura. A melhor opção, já que você não pegou na região de manipulação, espera o mercado corrigir em ABC. Isso aqui é um movimento clássico em ABC e Elliott mostra isso. E aqui nós temos uma região de breaker block linda, linda. O mercado trava na região de breaker block, travou na região de breaker block, o mercado faz o processo que chamamos de ABC. Só que milhões de trades, eles dizem que isso aqui é uma estrutura de mercado e eles acreditam que o mercado vai continuar subindo. Então, essa opinião de dizer que o mercado vai continuar subindo é que mostra que as grandes instituições têm o poder para vender, têm um combustível necessário para poder vender para quem está comprando. Então, eles compram um rompimento, colocam o stop abaixo, o institucional vê isso e eles vendem
aumenta nas suas posições, o mercado vem em direção aos fundos para capturar a liquidez dos fundos. Então, resumindo, de forma básica e inteligente, capturou o topo, ele sai para capturar os fundos, ok? Essa é a forma inteligente que o institucional movimenta. Os merge trades só ocorrem depois que as pessoas físicas foram eliminadas. E aí temos a cereja do bolo, quando a gente entende sobre o RSI. E aqui, se você notar, vou posicionar o meu mouse aqui, ó, na região do topo, onde sofreu a captura de liquidez. E foi exatamente aonde o RSI fez topo também, ok? O RSI fez topo, então temos uma divergência aqui. O preço rompendo máxima e o RSI nivelando topo na região de sobrecompra. Sendo que o RSI lá no topo anterior, que era um topo de preço menor que o topo atual, aqui está o contrário. O RSI fazendo topo descendente. Então, enquanto o preço faz topo ascendente, o RSI faz topo descendente. Isso aqui é divergência. Entende? Isso aqui é divergência. Então, o mercado já estava extremamente divergente nessa região de topo. Extremamente divergente. E aí, quando o mercado ele aciona de fato, capturando a liquidez, eu tenho uma confirmação com o RSI. E aí eu montei minha operação e despejei minha posição aqui embaixo, no suporte onde o varejo estava pensando em comprar. Aí o varejo foi eliminado. Por quê? Porque o institucional despejou suas posições ali. E despejou tão forte que furou a região de suporte que o varejo estava visualizando. E o institucional, de fato, visualizando o ponto de saída enquanto o varejo estava se organizando para poder operar comprar. E eles são eliminados do jogo e ficam de fora. Ok? E agora, depois que o varejo é eliminado, o mercado de fato volta a subir. Olha que doido isso. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa um comentário. Clica no botão gostei, se inscreve, porque você vai aprender muito mais disso. Em uma única aula, eu não consigo te ensinar tudo, mas é um processo. É um processo e eu não tenho dúvida de que você vai aprender e vai ficar bom nisso. Te vejo numa próxima aula.